capítulo 12, Êxodo capítulo 12, versículos de número 11 ao 14, tá? Então, o que eu vou trazer, os esclarecimentos que eu vou trazer, teologicamente falando, é para trazer um esclarecimento para vocês, tá? Não é para apontar a fé de ninguém, não é para desmerecer ou apontar a fé de ninguém, não é essa a minha intenção, tá bom? Nós vamos falar sobre a Páscoa, propriamente dita. A Páscoa que a Bíblia fala, que a Bíblia cita, como que a Bíblia ensina. É importante que vocês fiquem com a Bíblia em mãos, tá? E acompanhando com a Bíblia, ok? E aí, na Bíblia, nós vamos tirar aqui conclusões, ok? Glória a Deus. Êxodo capítulo 12, versículos 11 ao versículo 14, diz assim: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. E este dia, a Páscoa, este dia de Páscoa, vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, observe que Deus, terminantemente, ele diz que é um estatuto perpétuo. Amém? Então, a Páscoa do Senhor é um estatuto perpétuo que o Senhor estabeleceu aqui no livro do Êxodo. Agora, veja bem, vamos à história, vamos ao conteúdo histórico, ok? Cerca de 1290 a 1445 a.C., esse episódio do Êxodo aconteceu. Então, vamos lá. Cerca de 1290 a 1445 a.C., aconteceu o episódio do Êxodo, né? O povo de Deus estava escravizados no Egito. Estavam lá, escravizados no Egito, já há mais de 400 anos, servindo a Faraó, aos egípcios, como escravos, né? Isso ocorreu após a morte de José. Lembra? José foi um dos 12 filhos de Jacó. Então, José foi governador do Egito. Cerca de 220 anos depois que José morreu, veio um faraó que não conheceu José e pegou os parentes de José, os hebreus, o povo de Deus, e escravizou-os no Egito. Então, a partir daí, cerca de 220 anos depois que José morreu, o povo de Deus passou a ser escravizados no Egito. E essa escravidão no Egito gerou a opressão, a escravidão e até o infanticídio, né? Quando o Faraó ordenou que todas as crianças deveriam ser mortas no Egito, né? Para poder eles parar de crescer, parar de aumentar a população, e de onde vem a história, onde Moisés foi poupado, porque Deus, de uma maneira incrível, resolveu preservar a vida de Moisés. O livro de Êxodo, né, nós encontramos aí a presença, o poder e a glória de Deus manifestada no tabernáculo, no meio do seu povo já liberto no deserto. Então, a história do Êxodo, ela começa com a opressão do povo de Deus, a escravidão, o infanticídio. No livro de Êxodo, nós encontramos assim: a história do povo de Deus em Êxodo começa com a opressão, a escravidão, o infanticídio,
né? E termina com a presença gloriosa e o poder de Deus manifestada no tabernáculo, com o povo de Deus já liberto, aleluia, lá no deserto, fora do Egito, ok? Então veja bem, o livro de Êxodo, ele se divide em 3 sessões, Então eu vou fazer um resumo dessas 3 sessões e fazer uma ponte homilética para o Novo Testamento, para nós entendermos como, onde e como nós nos encaixamos hoje, tá bom? Por isso é importante você ficar atento com a sua Bíblia aberta e acompanhando comigo, ok? Então o livro de Êxodo, ele se divide em 3 sessões. Capítulos 1 ao capítulo 14, capítulos 16 ao 18 e o capítulos 19 ao 40. Então o capítulo 1 ao 14 revela Israel no Egito, sendo oprimido por um faraó que não conhecia José, ou seja, 220 anos depois de José morreu, e Deus libertando o seu povo com juízos poderosos até a abertura do Mar Vermelho. Então, os capítulos 1 ao 14 traz a história do povo dentro desse contexto e é considerada a mais grandiosa experiência de redenção da antiga aliança. Então, a maior experiência, ou a experiência mais grandiosa da redenção da antiga aliança, é justamente está registrada em Êxodo, que é quando Deus tira o povo do Egito, operando sinais gloriosos, operando maravilhas, ok? Por que essa é a maior experiência da redenção da antiga aliança? Porque fica muito claro em toda a história que o povo foi resgatado. Redenção é resgate, né? Redenção é ato de redimir, salvação, resgate, salvamento. Redenção é isso. Então, a maior experiência da redenção, da salvação, do salvamento do povo, é justamente o que está registrado no Êxodo, quando Deus liberta o povo do Egito. E por que é considerada a maior experiência da redenção? Porque fica muito claro que Deus libertou o povo tão somente por uma intervenção divina, poderosa. Porque eles eram escravos, eles não tinham dinheiro, não tinham armas e não tinham qualquer possibilidade de sair do Egito. Então não havia possibilidade alguma deles saírem do Egito. Então tudo o que ocorreu por consequência da libertação foi um ato soberano, divino, do próprio Deus para libertar o povo. Então por isso é considerada a maior experiência da redenção da antiga aliança, ok? Porque Deus vai lá e liberta o povo sem que o povo tivesse possibilidade alguma, tá? Ninguém podia pagar, ninguém tinha possibilidade alguma. Eram escravos, estavam ali presos, escravizados e não tinham como sair dali. Deus vai e intervém por graça, por providência, por misericórdia, intervém, tira eles de lá e tira com um poder, né, trazendo a maior experiência da redenção. Amém? Os capítulos, segunda sessão do livro de Êxodo, os capítulos 16 a 18, né, descreve Israel já no deserto, a caminho do Monte Sinai, e Deus exercitou os seus redimidos a andar pela fé e pela obediência. Mas Deus estava ali com eles, seguindo-os. E diz a Bíblia que durante o dia por uma nuvem e durante a noite numa coluna de fogo. E o maná que Deus concedia para eles, para alimentá-los todos os dias da semana. Eles eram alimentados pelo maná. E o maná só cessou quando o povo atravessou o Jordão sob o comando de Josué. Aí encerrou o maná. Deus parou de mandar a provisão do maná, que caía do céu todos os dias, de domingo
à sexta-feira, caía do céu todos os dias de manhã o maná, né? E os textos revelam que as crianças cresciam e a roupa crescia juntamente com o seu corpo. Aquele povo viveu milagres, grandes milagres ali no deserto. Então, a segunda seção do livro de Êxodo destaca, capítulos 16 a 18, esse grande milagre, né? Israel já no Egito, e Deus exercitou cada um deles a viver por fé e por obediência. Deus ensinou o povo ali no deserto, no caminho, enquanto caminhavam pelo deserto, Deus ensinou ao seu povo, aos redimidos, a andar por fé e por obediência, dependendo unicamente de Deus, né? Porque assim, aonde a nuvem, que Deus estava na nuvem durante o dia, onde a nuvem se deslocava e ia, o povo tinha que seguir a nuvem parava, o povo acampava-se debaixo da nuvem. Então Deus estava com eles ali, ok? Provendo para eles a proteção de dia, a proteção à noite, a provisão do alimento, a roupa crescendo no seu próprio corpo. Esse povo viveu muitos milagres no deserto. Amém? Terceira seção do livro de Êxodo. Segura aí, que eu tenho coisas importantes daqui para frente. Terceira seção do livro de Êxodo. Os capítulos 19 ao capítulo 40. Os capítulos 19 ao capítulo 40 é Israel já no Monte Sinai. Israel estando no Monte Sinai, onde recebeu de Deus a revelação do concerto. A revelação do concerto, ou seja, da antiga aliança, né? Que para eles, então, não era antiga, para eles era o concerto, a aliança. Para nós é antiga, né? Porque ficou para trás, né? Nós estamos agora 2020 depois de Cristo, e nós estamos narrando uma história de um contexto de cerca de 1445 antes de Cristo, né? Então tem aí alguns milênios de história. Então no Monte Sinai, capítulos 19 a 40, revela o povo já no Monte Sinai, recebendo a revelação do concerto. E essa revelação veio o decálogo, veio o tabernáculo e o sacerdócio. O decálogo, que é também conhecido como os 10 mandamentos, né? Que não são apenas 10, são 613 mandamentos. O povo recebeu de Deus no Monte Sinai, ok? O livro do Êxodo termina com o tabernáculo inaugurado, no capítulo 40, e a glória de Deus transbordando no meio do seu povo sobre o tabernáculo. Capítulo 40 de Êxodo, versículo 34. Então o livro encerra com o tabernáculo, o sacerdócio, o tabernáculo inaugurado e a glória de Deus enchendo o tabernáculo. Amém? Então veja bem, esse é o resumo do livro do Êxodo. Agora vamos aos detalhes importantes. O que isso tem a ver conosco hoje, nós que fazemos parte da nova aliança? Como nós devemos nos comportar hoje na nova aliança? Porque veja bem, na ritualística da lei, que foi estabelecida por Deus, né, na celebração da Páscoa e da ritualística da lei, existia muitas coisas dentro daquela ritualística que o povo deveria cumprir, né? Deveria realizar, deveriam guardar, ok? E eles viveram durante séculos dentro desse contexto na antiga aliança, né? Guardando um monte de coisa, existia uma ritualística da lei. Se nós analisarmos todo o livro de Levítico, são leis que deveriam ser cumpridos, leis que faziam parte da ritualística. Então, existia guarda do sábado, existia alimento que podia comer e outros que não podia comer, dia da semana como o sábado que tinha que guardar, enfim, existia uma série de coisas que deveriam ser consideradas nessa antiga aliança.
Mas nós estamos hoje, né, fazendo parte da nova aliança. Como nós devemos nos comportar hoje, fazendo parte da nova aliança? Você já parou para pensar? Eu quero fazer agora, né, é um momento aqui que você tem que dobrar a sua atenção. Eu quero fazer uma ponte homilética do Antigo Testamento ao Novo Testamento, para nós entendermos essas questões. Vamos lá comigo? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, e o versículo 1. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Observe o que o texto bíblico diz. Acompanhe comigo aí, é importante que você acompanhe comigo, tá? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata, preste atenção, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Veja bem, vou traduzir isso para você. O que o texto de Hebreus, uma ponte homilética para o Novo Testamento, o que o texto de Hebreus está falando, esclarecendo para nós? Olha só, analise. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata, nunca, pelos mesmos sacrifícios oferecidos continuamente, poderão aperfeiçoar os que se chegam a Cristo, se chegam a Ele. O que o texto está dizendo? O texto está falando que a lei, a antiga aliança, é sombra dos bens futuros. Não é a imagem exata. É sombra do mistério que viria futuramente. A imagem exata nós temos hoje, Cristo. Amém? Cristo é a imagem exata. Por quê? Ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, o cordeiro macho, sem mácula, como foi exigido na lei, sem mácula, macho sem mácula, é um sacrifício perfeito, um sacrifício único e perfeito e também perpétuo, ok? Então a lei, o sacrifício, o animal sacrificado na lei, na antiga aliança, era sombra desse grande mistério aqui, do Cordeiro de Deus que seria sacrificado. A lei não era a imagem exata do sacrifício perfeito que Deus estava exigindo. Não, a lei não era a imagem exata. A lei era a sombra dos bens futuros. O mistério, né, desses bens que futuramente seria revelado. O segredo que futuramente seria revelado. Então veja bem, continue comigo. Então o texto de Hebreus diz que a lei, as coisas da lei, eram a sombra e não a imagem exata. E que nunca haveria a possibilidade de toda aquela ritualística, aqueles sacrifícios, né, poder aperfeiçoar aqueles que se chegam a Cristo. Por que nunca? Porque os sacrifícios da antiga aliança eram momentâneos, eram passageiros, era apenas apontando para uma aliança futura, que é a aliança eterna em Cristo. Então, o grande segredo aqui, o grande mistério era esse, ok? Vamos ao texto bíblico novamente, Colossenses, capítulo 2, versículos 17 e versículo 18. Acompanhe comigo aí. Colossenses, capítulo 2, versículos 17 e 18, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias das festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Ok? O que Paulo está enfatizando aqui? Eu vou traduzir para você, vou ler novamente, acompanhe aí. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, porque isso são sombras
das coisas futuras, dos bens futuros. Mas o corpo é de Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha, a gente não pode ficar julgando o outro pelo que comer, pelo que deixou de comer, pelo que comeu. Não. O nosso alimento espiritual é Cristo. Paulo está dizendo o corpo é de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então agora o nosso alimento da Páscoa é o próprio Cristo. O corpo do próprio Cristo, né? O pão que simboliza a carne e o suco de uva que simboliza o sangue. Então Paulo está dizendo assim, olha, não podemos julgar nós um ao outro pelo que comeu, porque se comeu peixe, se comeu carne, se guardou o sábado ou guardou a sexta, sei lá. Não, a gente não pode ficar preso a essas coisas, porque essas coisas são coisas da lei, da antiga aliança, à sombra dos bens futuros, você entende? Então Paulo está esclarecendo que o nosso alimento espiritual, a nossa Páscoa, é Cristo. Ele é o Cordeiro, lembra? Ele é o nosso alimento. Lembra que lá no Egito, eles sacrificaram o Cordeiro, né? E aí eles pegaram o sangue do Cordeiro e passaram nos umbrais da porta, nos umbrais e nas vegas da porta. Mas eles assaram o cordeiro e comeram o cordeiro assado, sem cozinhar, era assado, ok? Então era o alimento da Páscoa na antiga aliança, e essa cerimônia, esse cerimonial, né, de matar o animal, pegar o sangue servia para livrar da morte, né? O sangue servia para livrar da morte, mas o animal serviria de alimento no dia, na noite de Páscoa, serviria de alimento para aquela família. Então Paulo está dizendo assim, olha, não fica julgando um ao outro, porque aqui Paulo está falando com os judeus que entendiam essa ritualística da lei. Então Paulo está dizendo, olha, não fica preso se come carne, se come peixe, se guarda sábado, sexta, sei lá. Não fica preso a isso. O nosso alimento espiritual é o próprio Cristo. Paulo diz, o corpo é de Cristo. Então, o nosso alimento é o próprio Cristo. Então, por isso, nos alimentamos com o próprio Cristo. Você entende? Vamos caminhar aqui para me trazer mais coisas importantes para você tirar as suas dúvidas. As características especiais enfatizam que tudo o que foi estabelecido na antiga aliança foi estabelecido não como permanente, mas como sombras dos bens futuros. Esse ponto aqui de partida, né, é que nós precisamos avaliar. As pessoas, por não conhecer a Bíblia, elas ficam presas em um contexto cultural, eu posso dizer, né? Porque hoje é um contexto cultural, não é porque conhece a lei e conhece a Bíblia, né? Ninguém pode falar assim, não, pastor, eu guardo o sábado, porque eu creio na lei, eu guardo o sábado, ou eu guardo o sábado, eu não como peixe, eu não como carne, eu só como peixe porque eu acredito na lei e tal, e na lei nem tinha isso, né? Na lei tinha os animais que podia comer e animais que não podia comer, e não falava, mas tinha animal que podia comer, tinha animal que era limpo. Então as pessoas, elas fazem mais por conta de uma cultura, de uma questão cultural, e não pela ritualística da lei. Até porque, se a pessoa se prender na ritualística da lei, ninguém consegue cumprir a lei. Tanto é que por isso que Cristo morreu, né, se sacrificou para ele cumprir a lei. Porque é impossível o homem cumprir a lei. São 613 mandamentos. Não é 10 mandamentos, são 613 mandamentos. E esses 613 mandamentos não teve um rabino que cumpriu, não teve um judeu que conseguiu cumprir. Então, por conta dessa incapacidade do homem de cumprir toda a lei, Deus resolveu cumprir. E ele resolveu cumprir como homem, porque a lei era para ser cumprida pelo homem. Então, Deus se fez homem, né? É aí onde Deus se manifesta em Cristo, né? O Deus homem, para fazer o quê? Cumprir a lei. Então, quando ele cumpre a lei, o que ele faz? Ele estabelece uma nova aliança.
Só que na antiga aliança, os próprios contextos bíblicos já enfatiza que toda a ritualística da antiga aliança eram sombras dos bens futuros, porque no plano de Deus, soberano de Deus, ele já pré-estabeleceu que ele próprio iria cumprir toda a lei e ele iria se sacrificar sendo o próprio Cordeiro Pascal. Ele seria o Cordeiro Pascal e iria se sacrificar e ele ia aceitar o sacrifício dele mesmo, né? Dando a sua própria vida como sacrifício para poder nos remir, nos resgatar, nos salvar. Então, você observa que Paulo, quando ele explica o texto em Colossenses, falando à igreja primitiva, a igreja de Colossos, especificamente, quando Paulo escreve à igreja de Colossos, ele diz assim, olha, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, né? Ou pelos os dias das festas, né? Ou pelos sábados, né? Porque isso são sombras dos bens futuros. Agora, o corpo é de Cristo, Paulo enfatiza, o corpo de Cristo é que nós devemos reverenciar. Nós devemos prestar reverência ao corpo de Cristo e não ficar preso a dias e coisas que deve comer, que deve guardar. Não. Nós temos que tomar cuidado e prestar inteira reverência ao corpo de Cristo. Amém? Isso nos arremete à Santa Ceia do Senhor. Mas vamos lá, acompanhe comigo. O que são as sombras dos bens futuros, né? Quero esclarecer melhor isso para você. As sombras dos bens futuros. 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 7 e versículo 8. Vamos lá comigo acompanhar? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Olha o que Paulo diz lá. Acompanhe comigo. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Olha bem, vou traduzir isso aqui para você, para concluir aqui as sombras dos bens futuros. Paulo diz assim, ó, alimpai-vos, pois, do fermento velho. Fermento velho é uma referência à antiga aliança, uma referência à ritualística da antiga aliança, da lei, ok? Então Paulo fala assim, ó, alimpai-vos da antiga aliança, alimpai-vos do fermento velho, pois porque sejais uma deixa eu repetir aqui. Alimpai-vos, pois, do fermento velho da antiga aliança, para que sejais uma nova massa. Então veja bem, nós somos uma nova massa. Fazemos parte da nova aliança em Cristo, né? E Paulo diz, assim como estáis sem fermento, não fazemos mais parte da antiga aliança, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então nós temos uma garantia. Por que não fazemos mais parte da antiga aliança? Porque não é necessário mais que nós guardemos o comer isso ou comer aquilo, guardar isso ou guardar aquilo. Paulo diz aqui, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Então, o sacrifício de Cristo por nós, a nossa Páscoa, ele foi único, perfeito, verdadeiro e permanente, ok? Então, isso ele fez de uma vez por todas. Eu não preciso mais fazer os sacrifícios da ritualística da lei, porque Cristo tirou essas coisas que eram apenas sombras dos bens futuros, ok? Aí no versículo de Números 8, Paulo diz assim, pelo que façamos festas. Ele está dizendo, nós temos que fazer festa sim. A celebração da ceia, o memorial da Páscoa, não com fermento na antiga aliança, não,
Não é isso, não é dessa maneira que nós temos que fazer. Paulo enfatizando, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O que Paulo está enfatizando? Essas coisas de comer isso, comer aquilo, isso não tem valor, espiritualmente falando. O que tem valor é nós fazermos com sinceridade a nossa celebração. Isso nos arremete à Santa Ceia do Senhor. Quando nós estamos participando do corpo e do sangue de Cristo na nova aliança, era como que estamos exercendo aquilo que foi exercido lá em Êxodo, né? Aquele animal que foi sacrificado, eles ali participaram e celebraram a Páscoa. Nós celebramos hoje, né, na Santa Ceia do Senhor, participamos do corpo e do sangue de Cristo, que é a nossa Páscoa. E Paulo diz, isso sim nós temos que celebrar, nós temos que fazer, mas não com o fermento velho, não com a ritualística da lei, não considerando a lei, mas considerando a nova aliança em Cristo, ok? Então, logo, o mistério que seria revelado é a morte de Cristo como Cordeiro de Deus, que foi sacrificado, sendo ele mesmo a nossa Páscoa. O que significa Páscoa? Páscoa significa pular além da marca do sangue, ou passar por cima da marca do sangue, ou poupar, ok? Então, fazendo referência à sombra no episódio do Êxodo, né? Então, o sangue de Cristo em nossa vida, né, nos protege da morte hoje. É como o sangue do Cordeiro na vida, nos umbrais e nas vegas das portas dos hebreus lá no Egito, protegeu os primogênitos da morte. Então, hoje, o sangue de Cristo nos protege da morte, nos livra da morte, nos salva, nos dá direito à salvação, à redenção, que é salvação, né? O resgate, redenção, resgate, salvação. O sangue de Cristo nos dá o direito a isso. E como que nós participamos da Páscoa em Cristo? Nos alimentamos do seu próprio corpo, né? Através do pão, que simboliza o corpo, e através do sangue, né? Que é simbolizado pelo suco de uva. Então nós participamos, a nossa Páscoa hoje é dentro dessa ênfase, dentro dessa perspectiva teológica, ok? Aquele animal que morreria em lugar dos primogênitos, lá em Êxodo, né? No capítulo 12 de Êxodo, na Antiga Aliança, esse animal, o cordeiro, arremete ao próprio Cristo que foi sacrificado, né? Cristo, nossa Páscoa. Enfatiza que ele é o cordeiro sacrificado para que nossa vida seja poupada, ou seja, ele morreu em nosso lugar. E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo diz que devemos nos alimpar do fermento velho, se referindo à antiga aliança, às coisas da lei, ou à ritualística da lei, porque já somos uma nova massa, sem fermento, né? Em Cristo, a nossa Páscoa, portanto, não há mais necessidade de sacrifícios da lei, ou não há mais necessidade de fazermos a ritualística da lei, porque Cristo foi o sacrifício perfeito, único e permanente, ok? Então nós somos aceitos por Deus e perdoados os nossos pecados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então, por isso, nós não precisamos guardar dias da semana, não precisamos ficar sem comer isso ou aquilo, porque nós não fazemos parte da antiga aliança. Nós somos uma nova massa, sem fermento da antiga aliança, ok? Nós participamos da nova aliança em Cristo Jesus. Você pode dizer aí um glória a Deus aí? Você está aí ativo? Diga glória a Deus. O texto, versículo 8, diz que nós temos que celebrar. Celebrar hoje, a nossa celebração é a Santa Ceia do Senhor. E temos que fazer isso, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os ázimos da sinceridade
e da verdade. Amém? Então espero aí ter esclarecido para você aí, tirado as suas dúvidas com relação à Páscoa, a celebração da Páscoa, né? Existem muitas pessoas que se ofendem, né? Por algumas coisas, né? Chega na sexta-feira da Paixão, as pessoas se colocam, né? Com uma reverência tal, né? E os outros dias esquecem totalmente, sendo que os textos bíblicos nos impõem uma responsabilidade, eu posso dizer assim, nos impõe uma responsabilidade, e impõe essa responsabilidade, não é que nós temos aí, dando ênfase à nova aliança, é a ressurreição de Cristo. Então, Cristo ressuscitou. A morte não teve poder sobre Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós temos a garantia que também ressuscitaremos com ele. Amém, meus amados?